A noite era jovem em Vallejo, Califórnia. 20 de dezembro de 1968. Uma brisa suave soprava entre os eucaliptos, trazendo aquele cheirinho característico. Sem que o jovem casal soubesse, um pesadelo estava prestes a começar na Lake Herman Road. David Faraday, de 17 anos, e Betty Lou Jensen, de 16, estavam curtindo um momento a sós. Tipo um namorico de carro, sabe? Risos e conversas. Igualzinho a um filme da sessão da tarde, sem que eles percebessem um par de faróis se aproximando lentamente. De repente, um carro parou ao lado deles. Tipo quando você está esperando para entrar na balada. Um homem saiu com o rosto coberto pela escuridão, igualzinho a um filme de terror. Ele sacou uma arma. Cena típica de filme policial. Tiros ecoaram, quebrando o silêncio da noite, parecendo fogos de São João fora de época. David e Betty Lou não tiveram a menor chance, coitados. Suas vidas foram brutalmente interrompidas, seus sonhos destruídos. Uma tragédia que marcaria a cidade para sempre. O assassino sumiu na noite, mais rápido que um carro de Fórmula 1. Na manhã seguinte, a cena chocante foi descoberta. Parecia coisa de linha direta. Pânico e medo se espalharam por Vallejo, que nem fofoca em grupo de WhatsApp. Quem era esse assassino implacável? Seria um personagem de novela das 9? Por que ele tinha como alvo esses jovens inocentes? Uma história digna do Cidade Alerta. As perguntas pairavam no ar, perturbadoras, como uma música chiclete que não sai da cabeça. Mal sabiam as autoridades, este era apenas o começo de uma terrível saga que assombraria a Califórnia pelos próximos anos. Tipo novela mexicana. O reino de terror do Zodíaco havia começado, mais assustador que filme de terror brasileiro. 6 meses se passaram, a poeira baixou, mas o medo, esse continuava firme e forte. A memória dos assassinatos da Lake Herman Road persistia, como cheiro de churrasco de domingo. Uma nuvem negra pairando sobre Vallejo, igual quando o time do coração perde a final do campeonato. Então, no feriado de 4 de julho de 1969, bem no meio da festança, a tragédia aconteceu novamente, que nem música do Chaves tocando em velório. Desta vez, as vítimas foram Darlene Ferrin, de 22 anos, e Michael Majot, de 19, 2 jovens cheios de vida, sabe? Eles estavam num canto mais reservado do Blue Rock Springs Park, curtindo o feriadão, igualzinho a gente faz num domingo no Ibirapuera. Como antes, um carro parou ao lado deles, parecia até replay de futebol. Um homem saiu, com o rosto escondido pelas sombras, parecendo um personagem de filme de suspense brasileiro. Ele carregava uma lanterna e uma pistola 9mm, pronto para causar mais tragédia. Tiros perfuraram a noite, atingindo Darlene e Michael, como um tiro de canhão em dia de festa. Darlene morreria mais tarde em decorrência dos ferimentos, uma perda irreparável. Michael, gravemente ferido, sobreviveu por um milagre, uma verdadeira prova de resistência. Ele se tornaria uma testemunha-chave, fornecendo detalhes importantes sobre o ataque, como se fosse um detetive particular de novela. As semelhanças entre os 2 ataques eram gritantes, mais óbvias que novela das 6. Uma percepção arrepiante tomou conta das autoridades. Eles estavam lidando com um assassino em série, igualzinho aos filmes americanos. O medo se espalhou por Vallejo e arredores, como se fosse a última bolacha do pacote. O assassino parecia intocável, agindo impunemente e desaparecendo sem deixar rastros. Parecia até mágica. Quem seria o próximo? A pergunta que não queria calar. A pergunta ecoava na mente dos moradores, transformando a cidade em um palco de paranoia e medo, pior que filme de terror na sessão da meia-noite. Em 1º de agosto de 1969, o assassino subiu à aposta, tipo jogador de pôquer blefando. 3 cartas quase idênticas chegaram ao San Francisco Examiner, San Francisco Chronicle
e The Vallejo Times Herald, causando o maior rebuliço. Digitadas em uma máquina de escrever, as cartas continham uma mensagem arrepiante, uma confissão dos assassinatos e uma cifra bizarra que nem receita de bolo da vovó. O assassino assumiu a autoria dos ataques da Lake Herman Road e Blue Rock Springs, com detalhes que só o culpado saberia, como se tivesse câmera escondida. Mas havia uma exigência, tipo lista de supermercado. Ele exigiu que os jornais publicassem a cifra, ameaçando matar pessoas à noite caso suas exigências não fossem atendidas. Igualzinho a vilão de filme de ação. Ele assinou cada carta com um símbolo assustador. Um círculo com uma cruz no meio, tipo uma mira, marca registrada do cara. Este símbolo, os jornais logo perceberam, era a marca registrada do assassino, deixada nas cenas do crime e usada para assinar suas cartas perturbadoras, como se fosse um adesivo de carro. Ele ficou conhecido como o Assassino do Zodíaco, um nome que entrou para a história criminal, tão famoso quanto o Saci Pererê. A chegada dessas cartas chocou o país inteiro, virou notícia no Jornal Nacional. A audácia do assassino, o desrespeito pela vida e suas exigências assustadoras prenderam a atenção de todos. Virou assunto de boteco. O Zodíaco havia se tornado mais do que um assassino. Ele era uma sensação na mídia, um enigma aterrorizante que mantinha a região em pânico, um verdadeiro Big Brother do crime. As cifras do Zodíaco, uma salada de símbolos e letras, eram um desafio e tanto. Parecia até prova de matemática do Enem. A polícia estava perplexa, sem conseguir decifrar as mensagens criptografadas, que nem a gente tentando entender política brasileira. O público, com medo e fascinado, esperava ansiosamente por qualquer notícia, igual a gente esperando o resultado da Mega Sena. Então, uma luz de esperança surgiu de onde ninguém esperava, como um gol no último minuto do jogo. Donald Harden, um professor de história, e sua esposa Betty, apaixonada por decifrar códigos, tipo a Sherlock Holmes da vida real, viram a cifra no jornal. Intrigados, eles começaram a trabalhar para quebrá-la, como se estivessem montando um quebra-cabeça gigante. Depois de dias de trabalho duro, eles conseguiram, como quem acha a última peça do quebra-cabeça. A mensagem, cheia de erros de português, era um vislumbre da mente perturbada do assassino. Parecia até texto escrito por alguém que acabou de aprender o idioma. "Eu gosto de matar pessoas porque é muito divertido", dizia a carta, uma frase mais assustadora que filme de terror. A mensagem continuava, falando sobre o desejo do assassino de ter escravos na vida após a morte. Uma ideia mais viajada que novela das 9. A decifração da cifra chocou os investigadores e o público, como um choque de cana com limão num dia quente. As palavras do Zodíaco confirmaram seus piores medos. Eles estavam lidando com uma pessoa profundamente perturbada, com uma sede insaciável por matar. Um verdadeiro psicopata de filme de terror. Começava a corrida para detê-lo antes que ele fizesse uma nova vítima. Uma corrida contra o tempo, mais emocionante que final de Fórmula 1. Mas será que eles conseguiriam desmascarar o homem por trás da cifra antes que fosse tarde demais? A pergunta que ficava no ar, como o cheiro de café fresco pela manhã.